Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você neste dia. Eu sou a pastora Josiele e com o coração em oração, agradecido, também te convido para mais uma etapa da nossa caminhada quaresmal. Quaresma, o caminho da fé. Já caminhamos juntos pelas trilhas de alguns temas muito importantes para a nossa reflexão nesse tempo, como o arrependimento, a cruz, a justiça, a misericórdia, a humildade e o amor incondicional de Deus. Agora nos aproximamos do coração da dor e ao mesmo tempo do coração da salvação, o servo sofredor, o preço que foi pago, a redenção que nos alcançou. O tema que queremos refletir hoje não é apenas uma profecia, é um espelho da cruz, um retrato do Cristo que escolheu sofrer, não por merecer, mas por amar. Prepare o seu coração. Hoje vamos olhar para a cruz não com culpa, mas com gratidão e fé, porque ali, entre o sangue e as lágrimas, nasceu a nossa paz. No livro do profeta Isaías, no capítulo 53, nos é revelado um Messias que não chegou triunfante com espadas e glória política, mas ele chegou como um cordeiro silencioso, rejeitado, desprezado, esmagado pela dor que era nossa. E assim nos lembra o texto do profeta. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro. Mas esse sofrimento ganha contornos ainda mais humanos e intensos lá no Novo Testamento. No Getsêmani, na noite anterior à crucificação, Jesus se afasta dos discípulos e ora com o coração dilacerado. Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Esse cálice amargo tem um peso teológico tremendo. Lá no Antigo Testamento, no livro do profeta Isaías, vemos que o cálice era símbolo da ira de Deus contra o pecado. Jesus sabia, ele não enfrentaria apenas a dor física, mas o peso de toda a culpa humana, o silêncio do Pai, o abandono da humanidade. O cálice representava o juízo, a separação momentânea do Pai, o horror do pecado assumido pelo inocente. Graças te dou, meu Pai. Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue. O sangue da nova aliança que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E mesmo assim, Jesus bebeu do cálice. Ele disse sim à cruz. Ele abraçou a agonia, não porque fosse fácil, mas porque era necessário para a nossa salvação. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Ele não morreu por acaso, ele não sofreu por engano. Ele carregou voluntariamente o peso da humanidade quebrada. A teologia bíblica nos mostra que Jesus é o cumprimento perfeito dessa profecia. No Novo Testamento, Pedro afirma: ele mesmo levou em seu corpo
os nossos pecados sobre o madeiro, para que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. E ainda hoje, nossa vida se volta mais para aquilo que é pecado do que para a justiça que o próprio Cristo nos oferece na cruz. Mas agora pense comigo, no mundo de hoje, onde fugimos da dor, onde tudo precisa ser rápido, precisa ser feliz, bonito e controlável, Jesus entra com uma outra proposta: abraçar a dor como ponte de redenção, enfrentar o sofrimento com sentido, transformar o castigo em cura. No lugar onde você mais sangra, Deus pode gerar salvação. A psicologia nos diz que evitar a dor é algo natural, mas negar o sofrimento não cura a alma. É como se diante de uma ferida aberta, você se recusasse a limpar essa ferida, colocar remédio, fazer um curativo. Jesus nos ensina a encarar a dor e a atravessá-la. É olhar para a ferida e perceber que tem cura. E mais, ele nos ensina a fazer do sofrimento um lugar onde o céu toca a terra. Você já quis desistir de algo por medo? Jesus também, mas ele enfrentou, porque o amor que ele tem por você era maior do que o medo que ele sentia. O que Jesus enfrentou no Getsemane e na cruz não foi apenas um episódio histórico, foi o ponto de inflexão, ou seja, Jesus mudou a direção da história da humanidade. O momento em que a obediência venceu o medo, o momento em que a dor do justo curou todas as pessoas injustas. No Evangelho de Lucas, podemos ler sobre a pressão e angústia vivida por Jesus e dizem assim: e estando em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como gotas de sangue caindo sobre a terra. Que forte esse versículo. A ciência hoje reconhece que suar sangue é resultado de um estresse extremo, um estado de terror emocional e físico. Jesus experimentou o fundo da dor humana, a solidão do abandono, o silêncio do céu, para que nós nunca estivéssemos sozinhos em nossas dores. Quantas vezes hoje ainda nós suamos, ou podemos metaforicamente dizer que sangramos por dentro, pela ansiedade que nos consome, pelo luto que pesa, pelas incertezas que nos paralisam. Mas agora sabemos, Jesus Cristo esteve lá. Ele conhece a dor, ele atravessou a noite mais escura e saiu do outro lado com redenção nas suas mãos. Existe um consolo eterno. Aquele que salva, ele entende. Aquele que cura, também sentiu. Aquele que ressuscita, também sangrou. A cruz não foi apenas o fim da dor, foi o início da cura. E hoje, mesmo com feridas abertas, você pode experimentar essa paz que custou sangue. O Cristo que chorou no jardim é o mesmo que ressuscita no terceiro dia. E ele ainda cura, ainda restaura, ainda salva. O que Jesus conquistou na cruz foi mais do que perdão. Foi paz interior, foi recomeço, foi cura da alma. Sendo servo, o Cordeiro de Deus, Jesus não apenas venceu o pecado, ele desfez o poder da vergonha. Ele olhou para o mundo quebrado e gritou: está consumado. Essa é a mensagem que precisamos hoje. Vivemos tempos de cansaço emocional, vivemos tempos de ansiedade, de traumas silenciosos, feridas que carregamos como se fossem normais. Mas o Evangelho nos diz: pelas suas feridas vocês foram sarados. É possível sair da culpa. É possível viver sem precisar fingir que está tudo bem. É possível deixar a cruz tocar onde dói e assim ser transformado.
Através de Cristo, temos a certeza de que nossa dor pode ser curada, que nosso passado pode ser restaurado e a nossa história ainda pode ser linda, porque Ele venceu. A cruz não é apenas para ser lembrada, é para ser vivida como símbolo de esperança. Essa é a fé que redime, a fé que ressuscita e a fé que você está sendo chamada a viver hoje. E aqui, claro, precisamos ser honestos com a nossa humanidade. Manter a fé em meio ao sofrimento é difícil. Não romantizamos aqui a dor, mas reconhecemos também que a dor tem força, reconhecemos o seu peso, a sua escuridão, mas também reconhecemos que a última palavra não vem do sofrimento, mas vem da glória de Deus. Jesus passou pelo Getsemane, foi à cruz, mas o Pai não o abandonou. Ao terceiro dia, Ele o levantou em glória. E esse caminho da dor à ressurreição agora também é nosso. Se hoje você sente que está na cruz da vida, lembra-se, a glória está a caminho. O mesmo Deus que tirou Jesus do túmulo vai tirar você dessa dor. Não desista, apenas continue olhando, mirando para o final, sem esquecer que para chegar até a linha final é preciso percorrer o caminho. Continue com os olhos fixos nele, em Cristo. Estamos finalizando a nossa reflexão. Eu te convido para um momento de oração. Feche os seus olhos e eleve o seu coração a Deus e confie as suas dores a Ele. E assim oramos. Senhor Jesus, hoje diante da cruz eu me prostro com reverência. Não há dor que eu carregue, que Tu já não tenhas sentido. Não há lágrima que hoje eu derrame, que Tu não conheças. Obrigada por ter bebido o cálice amargo que era meu, por ter ficado quando poderia fugir, por ter me amado quando seria mais fácil se proteger da dor. Eu te entrego hoje as minhas dores, as minhas lutas, as minhas dúvidas. Cura o que está partido em mim, renova o que está cansado e desperta em mim uma fé viva que caminha contigo mesmo quando o caminho for escuro e assustador. Ajuda-me a viver como alguém redimido, como alguém que foi salvo para amar, para perdoar e te servir. Em teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Pelas suas feridas fomos curados. Essa é mais do que uma verdade bíblica. É uma sentença de liberdade. Compartilhe essa mensagem. Envie para quem precisa saber que não está sozinho nesse tempo. Seja você um reflexo da cruz de Cristo. Transforme a dor em amor. Nos vemos na próxima semana. E lembre-se, a cruz não é o fim, é o começo de toda nova vida.